Nesse vídeo eu vou te mostrar como hipnotizar uma pessoa e fazer ela se apaixonar por você em menos de 30 segundos. É possível usar a hipnose para seduzir uma pessoa e fazer ela querer ficar com você? Cara, eu recebo muito essa pergunta. Muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo. Então eu decidi vir aqui e responder ela para você. Responder para todo mundo que costuma perguntar, na verdade. Então, quando a gente fala sobre usar a hipnose para seduzir, normalmente a gente segue duas linhas. Uma é onde você utiliza técnicas hipnóticas na sua linguagem, na sua postura, no seu modo de falar e de uma maneira milimetricamente pensada, e isso faz com que a pessoa que está ali se comunicando com você desperte um interesse só porque está vendo você usar esse padrão de linguagem, digamos assim. E a outra forma seria você hipnotizar a pessoa diretamente e aplicar uma sugestão dizendo, quando você abrir os olhos você vai ficar apaixonado por mim. A gente normalmente pensa nessas duas linhas de pensamento. Vamos começar aqui com a primeira linha, onde você utiliza essas técnicas para despertar algum interesse na pessoa que você está se comunicando. Então, partindo desse princípio, isso não iria funcionar da forma que você está pensando. Pode ser que funcione sim, mas você tem que entender um contexto primeiro. Não se trata de você usar técnicas para seduzir alguém, não se trata de você seduzir alguém. Se trata de você ser uma pessoa sedutora. É assim que funciona. Não se trata de você atrair, se trata de você ser atraente. E o que acontece em muitos casos, as pessoas aplicam técnicas da PUA, da hipnose, da PNL, de qualquer lugar, e não têm os resultados que elas queriam, e elas se frustram e elas ficam mais inseguras, se tornando uma pessoa ainda menos atraente, ainda menos sedutora. Em alguns casos, as pessoas aplicam essas técnicas e funcionam, elas têm resultados. E é porque quando elas aprendem essas técnicas, elas se sentem mais confiantes, se sentem mais seguras e, por consequência, elas se tornam mais sedutoras e mais atraentes. E aí sim, essas técnicas, essas estratégias vão ter alguma efetividade. E quando eu estou falando isso, eu não estou me limitando só a contexto de paquera, eu estou falando nesse sentido porque foi a pergunta. Mas em qualquer contexto de comunicação, que você precise ali persuadir alguém por qualquer motivo que seja, esse tipo de coisa vai te ajudar. Mas você precisa entender isso antes. Vamos fazer aqui a gente já vai abordar o segundo ponto, mas vamos fazer aqui um paralelo de uma pessoa que começa a estudar técnicas de comunicação, pode ser de hipnose, enfim. Normalmente ele é uma pessoa que não sabe nada, ele não tem segurança, não tem autoconfiança, não consegue se comunicar muito bem. Então ele estuda as técnicas, ele aprende as técnicas, ele se sente mais confiante porque ele agora conhece essas técnicas, ele vai ter o que falar, ele coloca elas em prática, muitas vezes no início ali, pode ser de uma forma mais engessada, mas ele vai praticando isso e naturalmente esse padrão de comportamento, de comunicação vai se incorporando à linha de base natural dele de se comunicar. E depois de um tempo, o que acontece, ele não precisa mais dessas técnicas, ele não olha isso mais como técnicas, ele simplesmente age de maneira natural, porque essa é a forma natural dele agir. E isso acontece de maneira natural com muitas pessoas que não estudaram nada, tem pessoas que naturalmente são mais comunicativas, mais interessantes, conseguem conectar melhor com as outras pessoas, independente se elas estudaram ou não. Isso acontece. E tem pessoas que são mais introvertidas e retraídas, tímidas e não conseguem se comunicar, e nem paquerar, e nem nada, porque elas são desse jeito, naturalmente. E essas pessoas que normalmente vão buscar esse tipo de solução. Então a resposta sim, a hipnose pode te ajudar a ser uma pessoa mais sedutora e você conseguir seduzir outras pessoas e fazer elas terem interesse em ficar com você. Até porque, naturalmente, eu falo isso aqui por experiência própria, quando você sabe hipnose, quando você é um hipnotista, quando você pratica isso, de maneira natural mesmo, as pessoas tendem a se interessar por você, se interessar pelo que você faz, querer saber mais, que você fale mais a respeito, você se coloca com muita frequência como o centro das atenções quando você está hipnotizando, quando você está explicando a hipnose, quando você está fazendo uma palestra sobre hipnose, por exemplo. Isso é natural, isso vai acontecer de maneira natural.
você não vai necessariamente precisar ficar conscientemente aplicando jeitos de falar, né, formas de postura. E eu sei que muitas pessoas que chegaram até esse vídeo estavam pensando em ver algo do tipo: e nesse vídeo eu vou te mostrar como hipnotizar uma pessoa e fazer ela se apaixonar por você em menos de 30 segundos. Eu sei que muita gente tem essa visão quando a gente fala de usar a hipnose na sedução e alguma coisa nesse sentido. Isso é possível? Já vamos começar a responder essa pergunta. É possível você fazer isso? Você hipnotizar uma pessoa para ela ficar com você? Então, cara, provavelmente com algumas pessoas isso daria certo, assim como diversas sugestões, também vai depender da forma que o hipnotista aplicar. Tudo isso ali tem variações, não está escrito em pedra. Tem hipnotistas que vão ter uma visão: não, a pessoa não faz nada que seja contra a vontade dela, ou que ela acredite que vai prejudicar ela. Em teoria é verdade, na prática existem meios para você burlar esse tipo de mecanismo de defesa. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre ética. Vamos descrever essa situação. Uma pessoa não quer ficar com você, senão você nem estaria cogitando isso. Uma pessoa não quer ficar com você e você vai hipnotizar ela para aplicar uma sugestão onde ela vai ficar com você assim mesmo, seja lá qual for a ilustração, o contexto dessa sugestão. Assim, para ser bem assim, político, bem ameno, isso seria um abuso. E depois a pessoa ia lembrar, ia ficar tipo puta com a sua cara, e você poderia dizer: ah, mas a pessoa poderia fazer a pessoa esquecer. Tá, existem sugestões de amnésia hipnótica, mas cara, você tá indo para um lado mais antiético ainda, se você seguir nesse caminho. Eu não vou dar aqui nenhum exemplo prático de possibilidades de burlar esse tipo de mecanismo natural de defesa das pessoas, que seriam possibilidades. Eu não teria uma técnica onde você aplicaria a hipnose e com certeza aquela sugestão iria funcionar do jeito que você espera, até porque dificilmente você teria essa certeza em qualquer contexto de hipnose. Muitas pessoas que você já hipnotizou várias vezes acabam não aceitando uma sugestão por qualquer motivo que seja. Mas assim, a maioria das pessoas que me pergunta isso, elas não pararam para fazer toda essa análise ética ou análise do próprio uso da hipnose nesse contexto. A pessoa pergunta de maneira totalmente aleatória, sem nem pensar a respeito. Ela nem, se você pergunta: você está falando em qual sentido? No sentido 1 ou no sentido 2? A pessoa nem parou para analisar nada do tipo. Então a maioria das pessoas perguntam isso por impulso. Ah, e olha só, é importante eu te explicar que para você aprender hipnose não é uma coisa tão complicada assim. Eu, por exemplo, aprendi a hipnotizar em um dia. Isso mesmo, um dia. Eu comecei a fazer um treinamento no domingo de manhã, no domingo de noite eu estava hipnotizando, isso lá em 2016. E você também consegue, qualquer pessoa consegue aprender a hipnotizar em um dia, se ela quiser estudar em um dia. E eu vou deixar até aqui uma sugestão para você. Dá uma olhadinha aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado, que você vai ter a possibilidade ali de estar se inscrevendo num treinamento que vai te ensinar a dominar a hipnose, e você vai poder utilizar essa ferramenta aí no seu benefício, para se divertir, como você quiser, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!